Bom, essa é a nossa primeira aula, né? Então eu vou deixar com vocês uma biografia. Aqui tem vários materiais de domínio público e vários materiais que você pode adquirir. Os dois que eu mais utilizei foi aqui o material do John MacArthur e o do Taylor, e o resto são fonte de consultas, de dados históricos ou de validação de algum conceito mais complexo. Vocês vão ver que em Corinto, né, na Epístola aos Coríntios, tem várias questões muito difíceis, né, de entender. Né, tem várias afirmações que Paulo faz que são bem desafiadoras. Então, eu lancei mão de várias fontes, principalmente nas questões mais complexas e desafiadoras com as quais eu me deparei. E eu trouxe para vocês aqui um breve pano de fundo, um contexto cultural, histórico, e é importante porque vocês vão ver que várias passagens elas só são entendidas à luz de alguns conceitos que a gente vai ver nesse pano de fundo aqui. Bom, a cidade de Corinto ficava no que é hoje a Grécia, né, bem nesse istmo que liga a península ao continente, né, dando um zoom um pouquinho maior, né, então ficava bem naquele istmo. A cidade ficava na base de um monte chamado Acro Corinto, daí o nome da cidade, né, Corinto, nesse istmo que liga a parte continental à península, que é a região da Grécia nos dias de hoje. A cidade antiga, ela foi uma cidade muito próspera, uma cidade muito importante. No ano de... Deixa eu só autorizar quem está chegando agora aqui, tá um pouquinho só. No ano de 146 a.C., a cidade antiga ela foi destruída pelo exército romano que ou assassinou quem morava lá ou escravizou, né, toda a população. Então, eram conquistas bem sangrentas, né, e Corinto não foi poupada. Ela ficou em ruínas até perto de 44 a.C., quando então Júlio César estrategicamente fundou uma colônia romana ali, começou a repovoar a cidade com cidadãos romanos que eram mais pobres, ou veteranos de guerra, né, pessoas já não produtivas, e muitos estrangeiros, né, judeus, sírios, egípcios, e os moradores ali da região eram, obviamente, considerados a escória do império, um pessoal desqualificado, pessoal estrangeiro, né, bem, bem longe do estereótipo valorizado por aquela cultura, né, de homens, de pessoas bem instruídas, né, bem abastadas. Não era o caso, né? Esse repovoamento foi feito com gente de nível socioeconômico bem baixo, né? Mas, com o passar do tempo, até por conta da sua localização geográfica, essa nova cidade, que foi repovoada por Roma, veio se tornar uma cidade tão próspera quanto a cidade original, que foi destruída pelo exército romano. Então, veio a ter muitos edifícios imponentes, uma infraestrutura portuária muito importante, estratégica para o Império, né, uma infraestrutura de abastecimento de água muito bem desenvolvida, muito bem construída. Então, a cidade era oficialmente uma cidade romana, o latim, que era o idioma oficial, mas havia uma miscigenação étnica e cultural muito intensa, o que produziu uma diversidade religiosa muito grande na cidade. A gente vê ali o judaísmo, o politeísmo, típico dos gregos e romanos, né, que adoravam aqueles deuses, aquele panteão todo, né, da, da parte grega, né, da religião, quanto da parte romana, eram basicamente os mesmos deuses com nomes diferentes, muito misticismo, gnosticismo, né. E nos tempos de Paulo, ela era a capital da província
da Acaia, e há estimativas de que a cidade, nessa época, tinha cerca de 700 mil habitantes. É uma cidade antiga, uma cidade muito grande, uma cidade muito populosa. Corinto possuía também cerca de 26 locais sagrados para adoração dos deuses gregos romanos, né? Poseidon, a versão grega, Netuno, a versão romana, Apolo, Febo, Afrodite, Vênus, Assépio, e assim vai. Né? E também havia templos para adoração de celebridades romanas, né? Que também eram considerados deuses e erguia-se templos e adoravam, né? Imperadores, imperatrizes, pessoas importantes do império. E a cidade controlava o comércio entre o norte e o sul da Grécia, passava por ali, né? Era um istmo, né, bem estreito que ligava a península ao continente, então todo o comércio fluía através de Corinto. E Corinto acabou desenvolvendo os chamados jogos istmicos, né, jogos esportivos, esses jogos atraíam multidões para a cidade e eram bem mais frequentes que outros jogos da época que ocorriam a cada 4 anos. Ali em Corinto, os jogos istmicos eram bianuais. Né? A indústria produtora de artefatos de latão e de cerâmica de Corinto também ficou bem famosa, bem conhecida, né? Abastecia todo o império. E a época de Paulo, a época que a epístola foi escrita, a grande parte da população era formada por escravos, e era, por si, um centro de comércio de pessoas, de comércio de escravos. Grande parte da igreja em Corinto era formada por escravos. Viajantes, quando se deslocavam entre a Itália e a Ásia Menor, passavam ali pelos 2 portos da cidade, né, por ser um istmo, ela tinha portos nas duas extremidades da cidade. Né? E a promiscuidade era uma marca da cidade. Imagina, todo esse fluxo de comércio, todos esses navios atracando nos 2 portos, isso gera uma demanda por prostituição muito grande. E a própria adoração pagã, naquela época, era marcada por festividades que envolviam orgias sexuais, né, com prostitutos cultuais, com prostitutas cultuais, né, e muitos homens tinham escravos que eram escravos sexuais, muitas crianças eram escravas sexuais, um show de horror. Né? A cidade era um show de horror. Inclusive o termo corintianizar era sinônimo da prática de imoralidade sexual, o tão acentuada que era essa realidade ali em Corinto. E corintiana era sinônimo de prostituta. Se chamasse uma mulher de corintiana ali, era prostituta. E a Corinto romana, essa que Paulo esteve lá em algumas ocasiões, ela foi posteriormente destruída por um terremoto em 521 depois de Cristo, bem depois da época de Paulo. Bom, Paulo fez algumas viagens missionárias, né? Na primeira viagem missionária, Paulo não chegou ali na Grécia, né, em Corinto, na Acaia, né, ficou mais próximo ali de Antioquia. E na segunda viagem missionária, então, a partir de Atos 15 até Atos 18, Paulo, então, passa ali por Corinto, e depois, novamente, na terceira viagem missionária, Paulo novamente passa por Corinto. Bom, a igreja em Corinto. O evangelho chegou em Corinto com Paulo na segunda viagem missionária. Então, Paulo foi o plantador da igreja em Corinto. Várias epístolas de Paulo foram escritas para
igrejas que Paulo não tinha estado, mas Corinto não. Corinto era uma cidade, era uma igreja que Paulo conhecia muito bem, porque Paulo plantou a igreja ali em Corinto. E Paulo, depois da sua plantação da igreja ali, as pessoas começaram a se converter, ele permaneceu 1 ano e meio. Uma igreja privilegiada, desfrutou de 1 ano e meio do ministério do apóstolo Paulo, auxiliado ainda por esses gigantes da fé, né, Priscila e Áquila, judeus vindos de Roma, que auxiliaram Paulo ali em Corinto, partiram para a Síria posteriormente, depois para a Ásia, em Éfeso, e acabaram depois voltando para Roma, como a gente vê nesses textos que eu estou deixando aí para vocês. Então a igreja era predominantemente formada por pessoas de baixo nível social. Se você ver lá em 1 Coríntios 1:26, deixa eu ler aqui para a gente. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então você veja que, à luz dessa pista que Paulo nos dá, a igreja era formada por pouquíssimas pessoas de um nível socioeconômico mais alto. Eram pessoas pobres, eram pessoas, na sua maioria, escravas, né? E a igreja tinha algumas características que a gente também vai descortinando na medida que a gente vai lendo a epístola, né? Seus membros eram imaturos, Paulo chama de carnais, de crianças em Cristo. A igreja tinha várias facções em função das suas preferências pelos pregadores ou mestres que passavam por ali, e essas facções rivalizavam entre si, elas eram hostis entre si. A igreja tinha problemas teológicos significativos, né? O principal deles é tratado em 1 Coríntios 15, no que tange a ressurreição de Cristo, mas eles tinham problemas no uso dos dons, eles tinham problemas eclesiológicos também significativos. A igreja tinha muitos problemas morais, a gente vai ver ao longo da carta, né? Muitas práticas abomináveis eram toleradas, pessoas da igreja frequentavam aquelas festas pagãs marcadas pela bebedeira, glutonaria, imoralidade sexual, sexo com prostitutos e prostitutas cultuais, aquilo que era parte intrínseca daquela cultura. Muitas pessoas da igreja achavam que não tinha problema eles participarem desses eventos sociais e depois se congregarem na igreja. E Paulo luta para implantar uma moralidade cristã ali em Corinto. A igreja tinha também muitos problemas relacionais, né, pessoas que brigavam entre si, pessoas que invejavam outras por conta do dom espiritual que as outras tinham, pessoas que tinham dons espirituais de maior evidência, que as colocava em maior evidência, como mestres e assim por diante, desprezavam as pessoas que não tinham esses dons. Então, uma igreja complicada. A igreja não celebrava a ceia corretamente, eles tinham transformado a ceia do Senhor numa abominação, numa aberração. Pessoas se embriagavam na ceia do Senhor. Eles não esperavam as pessoas chegarem para servir a ceia. O pessoal chegava, já comia tudo. Não sobrava para quem chegasse mais tarde. Era um absurdo. Eles não praticavam a disciplina bíblica. A igreja tolerava pecados nos seus membros e participantes, sem seguirem a orientação do Senhor Jesus Cristo, ali de Mateus 18, né, para corrigir os erros de conduta
para que a igreja possa ser santificada, eles não praticavam isso, eles simplesmente toleravam as mais absurdas aberrações em termos de desvios morais do cristianismo. Membros frequentavam os cultos pagãos. É compreensível porque a participação nesses cultos pagãos fazia parte daquela cultura, daquela sociedade. Se você não participasse, os seus relacionamentos sociais acabavam ficando comprometidos, né? Mas eles achavam que podiam participar daquele ambiente de adoração de demônios sem se contaminar. Então, ele vai brigar com eles por conta disso. Os próprios cultos da igreja eram uma bagunça. Era uma bagunça. Gente falando ao mesmo tempo, gente falando em línguas ao mesmo tempo, gente profetizando ao mesmo tempo. E Paulo, nos capítulos 12 a 14, tenta normatizar e normalizar o culto daquela igreja, prescrevendo uma série de regras, tentando diminuir o dom de línguas e maximizar o dom de profecias, por conta de estabelecer uma ordem naquele culto. Alguém que entrasse naquele culto ia ver uma balbúrdia, né? Um monte de gente gritando, falando ao mesmo tempo, não se entendia nada. Então Paulo tenta consertar isso também. Eu montei aqui uma tabela com uma cronologia, né? Obviamente as datas são estimadas, né? Mas as literaturas que eu consultei, elas trazem esses parâmetros para a gente entender como é que ocorreram as interações do apóstolo Paulo com aquela igreja privilegiada, como eu já disse, que desfrutou de um cuidado muito próximo, muito especial de Paulo, uma dedicação muito intensa do apóstolo para a instrução, para a correção daquela igreja. Então, a primeira visita, que foi a fundação da igreja, como eu disse, aconteceu ali na segunda viagem missionária. Isso está narrado ali em Atos 18, de 1 a 17, a data estimada que isso tenha acontecido no ano 51 depois de Cristo. Aí, Paulo passa ali um tempo, 1 ano e meio, e sai de Corinto e vai para Éfeso, isso aproximadamente no ano 53. Aí há uma segunda visita do apóstolo Paulo ali em Corinto, que Paulo se refere a essa visita como uma visita mais constrangedora, foi uma visita que Paulo fez para repreendê-los, para apontar seus erros, para corrigir uma série de práticas, doutrinas e comportamentos equivocados, uma visita constrangedora que é mencionada em 2 Coríntios 2, que deve ter acontecido no ano 54, ela não é mencionada em Atos, né? Lucas acaba não mencionando essa segunda visita de Paulo à igreja em Corinto. Há uma primeira carta de Paulo a Corinto, que não é 1 Coríntios, é uma carta anterior a 1 Coríntios, uma carta perdida, a gente não tem, ela deve ter sido escrita no ano 55, depois de Cristo, ela é referenciada em 1 Coríntios 5, de 9 a 13. Paulo recebe uma série de relatos negativos a respeito da igreja e confecciona, então, essa segunda carta, que é 1 Coríntios, no ano 56, a partir dos relatos negativos e a partir da carta que Paulo recebeu da igreja. Então, Paulo escreveu uma primeira carta para a igreja, que é perdida, e a igreja depois respondeu para Paulo através de uma carta, e a gente vê indícios disso em 1 Coríntios, e Paulo respondendo às dúvidas que foram endereçadas a ele através dessa carta da igreja para Paulo, aqui na epístola de 1 Coríntios, na verdade é a segunda carta de Paulo para aquela igreja. Posteriormente, Paulo envia Timóteo e Erasto ali para Corinto, né? Então, além do cuidado apostólico pessoal que eles tiveram, eles também desfrutaram desses enviados de Paulo, né? Esses outros gigantes também, né? Na fé, na proclamação do Evangelho,
no estabelecimento da Igreja de Cristo, que é Timóteo e Erasto. Aí houve uma crise entre Paulo e a igreja, a autoridade paulina fortemente questionada pela igreja em Corinto, né? Eles passaram a dar ouvidos e a valorizar vários falsos apóstolos, né? Paulo chama de pseudo-apóstolos, que na verdade, conforme Paulo os descreve ali em 2 Coríntios, eles eram inimigos do evangelho, eles eram deturpadores tanto da doutrina quanto da moralidade cristã. Portanto, eles estavam não só recebendo acolhida em Corinto, mas usurpando a autoridade apostólica de Paulo. Então, há uma terceira carta, uma carta pesarosa, que também está perdida, deve ter também sido escrita no ano 56. Paulo sai de Éfeso a Troade, ele não acha Tito, que deveria ter se encontrado com Tito para receber notícias de Corinto, mas ele acaba não recebendo. Aí Paulo finalmente se encontra com Tito na Macedônia, recebe notícias da igreja em Corinto, deve ter acontecido no ano 57, aí há a quarta carta escrita para aquela igreja, que é a nossa segunda Coríntios, né, segunda epístola aos Coríntios, que na verdade é a quarta carta. Então a primeira epístola é a segunda carta, e a segunda, Coríntios, né, é a quarta carta. Então tem duas cartas de Paulo para aquela igreja que estão perdidas. E na terceira viagem missionária ocorre então a terceira visita de Paulo à igreja. Então notem quanta dedicação, quanta energia que Paulo dedicou a essa igreja, né, quanto cuidado que Paulo teve. Bom, com essas considerações iniciais, vamos então para o texto bíblico. Vamos ver ali 1 Coríntios, capítulo 1, primeiro versículo até o 9. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido tomado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, guardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ok, então aqui os remetentes da epístola são Paulo e Sóstenes, né? Paulo, o nome original de Paulo, que você lê lá em Atos, era Saulo, né? Em Atos 7:55, por exemplo, na morte de Estevão, a gente vê assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé, aberto de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram-se contra ele, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, o próprio. Então, o nome original de Paulo era Saulo. Saulo, obviamente, como Paulo era um judeu, era um nome de origem hebraica, que deriva do Saul, do rei Saul, aquele primeiro rei de Israel que a gente vê no Antigo Testamento. E, literalmente, o nome significava o desejado. O desejado. Um nome bem humilde, né, bem modesto. O desejado. Saulo, o desejado. E Paulo muda o seu nome, então, para Paulo. Ele não quer mais ser chamado de o desejado, ele não quer mais ser chamado de Saulo, ele muda para Paulo, que era um nome de origem latina,
a partir do capítulo 13 de Atos, Paulo já está se identificando com outro nome. E o desejado, o nome novo que Paulo assumiu para si, é o pequeno, o menor. Então, você vê, isso fala muita coisa a respeito da transformação de vida desse jovem, que não só consentiu com a morte de Estevão, mas ele próprio estava a caminho de Damasco, que era fora de Israel, de Judá, era na Síria, mas ele estava indo até Damasco para perseguir cristãos, quando o Senhor Jesus o chama para o Então, muda de vida de maneira muito espetacular, e essa mudança de vida faz com que ele não permita mais ser chamado de desejado, faz questão de ser chamado de o pequeno, o menor. Uma atitude que expressa uma tremenda humildade da parte de Paulo. E Paulo, em Filipenses, no capítulo 3, ele apresenta suas credenciais anteriores à sua conversão. E eram credenciais impressionantes, né? Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Então, dessas credenciais impressionantes, hebreu, descendente daquele povo que foi forjado ali nos 400 anos de escravidão no Egito, onde 70 pessoas da família de Jacó chegaram, né, conforme Gênesis 46, e nesse período de pouco mais de 400 anos, cerca de 430 anos, se transformaram em cerca de 2,5 milhões de pessoas, que eram os que estavam presentes no Êxodo. Então, Paulo descende desse povo, da linhagem de Israel, ou seja, um descendente de Jacó, que também é chamado de Israel, conforme a gente vê lá em Gênesis 32, 28. E Israel era o nome da nação que se formou, então, no Egito, com esses 2,5 milhões de pessoas que saíram do Egito, que eram todos descendentes ou filhos de Israel, ou Jacó. E Paulo, então, dessa linhagem, era especificamente da tribo de Benjamim, né? Então Israel tinha 13 tribos, né? 12 ocuparam território, a tribo de Levi não, e Judá e Benjamim eram as tribos que ocuparam os territórios mais ao sul, enquanto as demais tribos, as outras 10 tribos, ocuparam os territórios mais ao norte, da Palestina. Então, posteriormente ficou o Reino do Norte e o Reino do Sul. Paulo era especificamente de Benjamim, que era uma tribo do irmão mais novo de José. Eu disse isso, Israel tem 13 tribos, 12 delas receberam territórios, e Levi, a tribo sacerdotal, não tinha território, mas servia, né, entre as outras tribos. Então, 11 tribos receberam os nomes dos filhos de Jacó, exceto José, que não nomeou nenhuma tribo, mas 2 filhos de José, Manassés e Efraim, nomearam outras 2 tribos. Então, Paulo, dessas 13, pertencia da linhagem de Benjamim. Então, esse Reino Unido de Israel, essas 13 tribos, acabou se dividindo, né, isso está na 1 Reis. O Reino do Norte ficou com 10 tribos, o Reino do Sul com 2 tribos, né, as tribos que ocupavam território, né, Judá e Benjamim. Então, sendo da tribo de Benjamim, ele era um israelita judeu, ou seja, do reino de Judá. Então, essa divisão do reino, o Reino do Norte ficou chamando de Israel, o Reino do Sul ficou se chamando de Judá, então judeu deriva de Judá. Ele era da seita dos fariseus, na época do Novo Testamento, era um grupo religioso, uma seita religiosa, e havia vários grupos religiosos naquele contexto, né? O primeiro grupo que é mencionado ali em Mateus 23 eram os escribas, eram os doutores da lei,
que o Senhor Jesus os chama de legalistas e hipócritas, eles eram os responsáveis pelas cópias, né, dos manuscritos da Bíblia, né? Então, eles eram esses doutores da lei responsáveis pela preservação do texto bíblico. E os fariseus, o grupo ao qual Paulo pertencia, era um grupo que simpatizava com os escribas, mas também eram classificados por Jesus Cristo como legalistas e hipócritas. Então, quando Paulo fala ali de Filipenses, né, tanto a justiça que é na lei ele se considerava irrepreensível, era irrepreensível à luz da hipocrisia legalista farisaica, que depois ele considerou lixo, considerou refúgio, né, depois que ele entendeu o que Cristo fez por ele. Mas só para encerrar o raciocínio dos grupos religiosos, havia também os saduceus, que rivalizavam com os fariseus. Os saduceus não criam na ressurreição, e havia os zelotes, inclusive um dos apóstolos de Cristo era um zelote, Simão Zelote. Eles eram radicais religiosos que defendiam a luta armada contra Roma. Você pode posicionar a que grupo religioso Paulo pertencia. Então, Paulo pertencia a esse grupo dos fariseus, amigos dos escribas e dos sacerdotes, né, que também estavam presentes ali, eles eram encarregados do serviço no templo. Então, os fariseus, os sacerdotes e os escribas, eles eram amiguinhos, mas eram extremamente legalistas, e a sua religiosidade era uma religiosidade absolutamente hipócrita. E o Senhor Jesus não poupa palavras duras para esse grupo. Você vê lá Mateus 23, é o Senhor Jesus detonando esses escribas e fariseus. Paulo foi um perseguidor ferrenho da igreja, foi recrutado para o ministério apostólico pelo Senhor Jesus Cristo depois que ele já havia ressurreto. Então, no caminho para Damasco, a cidade ficava lá no norte, na Síria. Paulo estava indo lá para perseguir cristãos. O Senhor Jesus, então, chama esse que foi o seu 12º apóstolo. Então, apesar de a igreja ter lançado sortes e escolhido Matias em Atos para substituir Judas, que se suicidou, parece que o Senhor Jesus não deu bola do que a igreja fez. O Senhor Jesus escolheu o seu 12º apóstolo, Paulo, que foi o 12º enviado do Senhor Jesus Cristo como seu representante junto aos gentios, que somos nós, né? Nós estamos aqui, crentes no Senhor Jesus Cristo, seguramente graças ao ministério de Paulo, né? O apóstolo aos gentios. A partir desse chamado do Senhor Jesus Cristo, ele dedicou sua vida a Cristo e ao Evangelho. E essa dedicação de Paulo lhe custou muito. Então, as consequências para a vida de Paulo desse chamado do Senhor Jesus Cristo foram duras. A gente vê em 2 Coríntios, né, na 4ª epístola, né, que Paulo escreveu para aquela igreja, ele se comparando com os pseudo-apóstolos que a igreja estava dando ouvidos, ele fala assim: são ministros de Cristo? Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, judeus, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, e além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Veja que transformação. Então, Paulo tem que lançar a mão desses argumentos todos aqui para combater a apreciação que aquela igreja estava tendo pelos pseudo-apóstolos, pelos falsos apóstolos, que nem chegaram perto, não sofreram tudo que Paulo sofreu por conta do Evangelho. Então, Paulo trazia na sua carne as credenciais apostólicas, nas cicatrizes dos açoites que recebeu,
essas cicatrizes eram a sua grande credencial, né, como apóstolo enviado de Cristo. E o segundo redator que escreve junto com Paulo é o Sóstenes, que é o chefe de uma sinagoga ali em Corinto. Em Atos 18 aparece ali, nesse evento, ele foi espancado pelos judeus diante do tribunal de Gálio, que era o procônsul da Acaia. Esse procônsul se recusou a julgar Paulo porque a acusação dos judeus era meramente religiosa. E essa recusa do procônsul gerou ira na multidão de judeus que queria julgar Paulo e acabaram pegando o Sóstenes e foi o bode expiatório, né? Levou a surra que era destinada a Paulo. Então ele foi espancado ou por defender Paulo, diante dos judeus, ou por não ter conseguido prejudicar Paulo, né? Estava sendo levado para o Gálio julgar ali. Né? Mas não se sabe exatamente quando ele se converteu, mas o fato é que ele se converteu e veio a ser um auxiliar de Paulo junto à igreja em Corinto. Né? A igreja, os destinatários, né? A igreja de Deus em Corinto. Santificados em Cristo. Então, essa santificação, poxa, Paulo introduz a sua carta chamando os coríntios de santificados, aqueles chamados para ser santos, porque a gente vê ao longo da carta toda Paulo repreendendo os coríntios por não estarem se comportando como tal. Isso é importante a gente entender, né? Há uma santificação que é uma condição ou uma posição, né, em teologia é chamada de santificação posicional, ela é conferida a todos nós e àquela igreja, também lhes foi conferida, pela obra de Cristo. Quando alguém aceita que o Senhor Jesus na cruz morreu pelos seus próprios pecados, essa pessoa passa a ser santa, porque tem os seus pecados perdoados, porque sai debaixo da ira de Deus. Agora, a santificação posicional, condição de santificados, não determina necessariamente um comportamento de santos. E Deus quer de nós tanto a santificação posicional que Ele nos deu, quanto a santificação experimental por andarmos dentro dos padrões morais que Ele próprio estabelece para a sua igreja. Por isso que aquela igreja e nós fomos chamados para ser santos, embora santificados em Cristo, posicionalmente santos, fomos chamados para viver como tal, para viver como santos, no estilo de vida que Deus espera de todos os cristãos. Né? A salvação é composta pelas palavras que Paulo sempre usa, né? Graça e paz. Graça era uma saudação típica do cristianismo, que remetia ao favor de Deus, ao favor não merecido de Deus, a esse presente precioso que Deus nos concede sem mérito algum, exclusivamente pela obra que o Senhor Jesus realizou por nós naquela cruz, quando se ofereceu para ser punido por Deus em nosso lugar, para que nós pudéssemos escapar da ira vindoura. E esse presente nos é concedido sem absolutamente nenhum mérito ou nenhuma condição prévia que nós precisemos alcançar para receber. Não, é pura graça. É pura graça. Então, a salvação de Paulo sempre remete a essa graça, a esse favor não merecido, que deve nos fazer lembrar de quem somos nós. Nós somos merecedores da ira. Entretanto, nós recebemos o presente, a graça, a conquista de Cristo. Os benefícios da conquista de Cristo nos são concedidos gratuitamente, e isso faz parte da salvação, da saudação de Paulo para aquela igreja. Né? Da parte, graça da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo, né, os grandes realizadores da obra que salvou aquela igreja e que nos salva. A obra é gratuita, a obra de graça. Então, além da graça, a paz.
que é uma saudação típica do judaísmo, shalom, né? Que também é significativo na experiência cristã, e a paz também é da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, porque, por conta do que o Senhor Jesus Cristo realizou por nós na cruz, um dos benefícios que nós temos é a paz com o Deus que se ira contra o pecado e contra o pecador e que oportunamente derramará essa ira na forma de juízo, de condenação. Nós escapamos da ira e nos reconciliamos com Deus. Com Deus agora é nosso Pai. Nós que éramos inimigos de Deus passamos a ser filhos de Deus por conta do que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Sendo o nosso vigário, ele sofreu em nosso lugar a condenação que nos cabia. E é por isso que nós podemos ter a paz com Deus. Então, não estamos mais separados de Deus, não estamos mais à parte de Deus, nós temos agora acesso a Deus. Não estamos mais separados do povo de Deus, fazemos parte do povo de Deus, por isso que temos paz com Deus, né? E essa paz nos confere essa aceitação no seu povo. E não há, então, portanto, mais condenação que é reservada aos inimigos de Deus, consumação esta que oportunamente se consumará. No Romanos 5 nós lemos, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, de inimigos, somos reconciliados. Isso é paz com Deus. E Paulo, como era também hábito nas suas epístolas, expressa que orava em favor daquela igreja. Em especial, ele agradecia a Deus a salvação daquela igreja. Agradecia a Deus que aquela igreja foi alvo da graça de Deus. A graça esta que a igreja recebeu e que foi salva, continuou recebendo e receberia, né, até a consumação final da salvação que está reservada para o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo menciona presentes que aquela igreja recebeu, eles foram enriquecidos em tudo, ou seja, em Deus, eles se tornaram pessoas que receberam presentes valiosíssimos, presentes enriquecedores, a palavra de Deus, o conhecimento doutrinário, teológico, ético, moral, que aquela igreja foi ministrada, são preciosidades. Eles foram enriquecidos porque receberam essas preciosidades. Eles foram alcançados no passado, o testemunho de Cristo é confirmado, o evangelho testemunhado tornou a salvação eficaz naquela igreja. Eles tinham o privilégio de serem supridos no presente, em toda a palavra, em todo o conhecimento, os dons espirituais que eram abundantes, não faltava nenhum dom naquela igreja, a igreja tinha todos os dons, né? Então Paulo menciona isso, né? Vocês foram abastados por essa dádiva celestial de capacitação para ministração aos irmãos em Cristo. Eles tinham os dons espirituais todos necessários para a saúde da igreja. Eles desfrutavam da fidelidade de Deus, né, no verso 9, e o chamou, o salvou e permaneceu seu pai, permaneceu abençoador daquela igreja. E além do passado e do presente, eles também desfrutam de um enriquecimento que vai se manifestar no futuro. Eles têm esperança, assim como nós, para o futuro. Nós esperamos, assim como aquela igreja esperava, o dia de Cristo, o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, como Paulo fala no verso 8, o dia de Cristo, quando referido no Novo Testamento, diz respeito à volta do Senhor Jesus Cristo, em que compareceremos diante dele para sermos julgados
não aquele julgamento do trono branco de Apocalipse, um julgamento que só vai aplicar o juízo de Deus, não é aquele julgamento, é um tribunal de Cristo. Então, o dia de Cristo remete a esse tribunal de Cristo, que Paulo também vai fazer referência mais para frente na Epístola aos Coríntios, nesse tribunal de Cristo, no dia de Cristo, o desejo de Paulo para aquela igreja e o alvo que nós devemos ter para esse dia de Cristo é sermos encontrados por Cristo irrepreensíveis. Por isso, tanto empenho da parte de Paulo para corrigir os desvios doutrinários, os desvios morais, os problemas relacionais daquela igreja, para que a igreja se tornasse uma igreja irrepreensível. De crentes carnais que eles eram quando receberam essa primeira epístola aos Coríntios, na verdade é a segunda, né? Paulo tem um desejo de que eles sejam encontrados por Cristo, no dia de Cristo, como crentes irrepreensíveis, que foram absolutamente transformados, que incorporam nas suas vidas os padrões de Deus, os padrões éticos e morais de Deus. Então, isso remete à segunda vinda de Cristo. Paulo menciona essa confirmação até o fim, que é a doutrina da segurança eterna, né, que Paulo está reforçando para aquela igreja, que nós precisamos entender. Uma vez cristão, sempre cristão, não há possibilidade de sermos excluídos do povo de Deus, ou de perdermos a salvação de Deus. Muitos crentes, nos dias de hoje, ainda acreditam que a perda da salvação é algo possível, mas a gente tem uma base bíblica muito sólida para afirmar que, uma vez salvo, sempre salvo, Deus vos confirmará até o fim. Então, é por conta do poder de Deus que nós somos preservados, não por conta do nosso esforço. Assim como acontece na salvação, nós somos salvos pelo poder e pelos méritos de Cristo, nós permanecemos salvos, temos a segurança eterna, pelo poder de Deus e méritos de Cristo também. Então, ninguém precisa se orgulhar disso, não tem do que se orgulhar, mas é o poder de Deus que nos garante. Então, nesse sentido, a apostasia, que nós vemos várias vezes aparecendo no Novo Testamento, a apostasia é um pecado para quem nunca foi crente, para aqueles que eram joio, que estavam misturados ao trigo. Pareciam cristãos, falavam como cristãos, frequentavam as reuniões cristãs, mas eventualmente apostataram, se desviaram. Então, na verdade, o apóstata nunca foi convertido, porque se fosse, Deus os confirmaria até o fim. Então, esse aperfeiçoamento constante, dispensado por Cristo, até a maturidade final, que aquela igreja recebeu esse aceno de Paulo, a gente também tem esse aceno, né, da parte de Deus. É isso que Deus tem para todos nós. Que a nossa jornada até o dia de Cristo seja uma jornada de nos tornarmos progressivamente cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, para que sejamos encontrados, então, por Deus como santos e irrepreensíveis. Embora santos posicionalmente, Deus espera de nós que sejamos santos na experiência, na prática cristã. Né? Então, esse conceito de sermos irrepreensíveis, alguns, falsamente, ao longo da história cristã, da história da teologia cristã, afirmaram que ser irrepreensível é não pecar mais. Isso também é uma vasta base neotestamentária para combater esse conceito. Então, se tornar irrepreensível não é não pecar mais. Se tornar irrepreensível significa que a pessoa, quando peca, confessa. E ao confessar, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então se torna de novo puro, irrepreensível. Então é um estado daquele que identifica e confessa os seus pecados ocasionais, eventuais, os seus tropeços eventuais, porque a natureza pecaminosa ela não será abolida na nossa existência terrena. Ela só será abolida na nossa existência celestial. E o João é muito enfático, né? Se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, nós somos mentirosos e fazemos de Deus um mentiroso, porque Deus fala que nós somos pecadores. Nós continuaremos sendo pecadores nesse mundo,
mas nós podemos ser pecadores irrepreensíveis, desde que os pecados não sejam hábitos rebeldes contra Deus, desde que os pecados não sejam acalentados de maneira desobediente. Se os pecados forem ocasionais e devidamente confessados quando acontecerem, e se pessoas forem ofendidas, que nós também busquemos a reconciliação, a reparação e assim por diante, isso é ser irrepreensível. É não deixar pecados manchando, maculando a nossa vida. Nós estarmos limpos, purificados mediante a confissão de pecado. Ninguém pode nos repreender, porque nossos pecados nós acertamos diante de Deus. E Paulo começa, então, a partir do verso 10, a sua exortação inicial pela unidade, porque era uma igreja dividida. Vamos ver dos 10 ao 17. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Então, Paulo aqui já começa uma exortação dura, né, palavras bem firmes, palavras bem confrontadoras. Havia essas facções em Corinto, e essas facções, Paulo havia sido informado pelos parentes aí de Chloe, que eles brigavam entre si por conta dessas facções. Havia contendas, havia brigas, não era simplesmente uma questão de preferência, era uma questão de contenda, de litígio. E essas panelinhas que estavam estabelecidas em Corinto eram em função das preferências dos seus mestres, dos seus pregadores. Então tinha um grupinho lá que era fã de Paulo. Paulo não queria fã. Paulo diz: eu quero que vocês sejam fãs de Cristo. Eu vim para pregar o evangelho, não quero anular a cruz de Cristo recrutando fãs para minha pessoa. Então para com essa panelinha de Paulo. Tinha os fãs de Apolo, que também era um pregador muito eloquente, muito poderoso, conhecedor profundo do Antigo Testamento, que ministrou ali em Corinto, e tinha os fãs do Apolo. Tinha os fãs do Pedro, né? Pedro, que era um dos apóstolos, né? Um apóstolo muito, muito importante, que ministrou também entre gentios, né? Não era o seu foco principal, mas se havia fãs de Pedro ali em Corinto, é bem provável que Pedro esteve ali, né? E arregimentou esses fãs, né? Mesmo que involuntariamente, formou-se essa panela, né, dos fãs de Pedro. E aqueles que não eram fãs de nenhum desses, possivelmente não gostavam de nenhum desses, e ao não gostar de nenhum destes, eles se identificavam como da panela de Cristo. A gente não gosta nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, a gente gosta aí de Cristo. Na verdade, em expressar isso em contenda, eles são também reprováveis. Né? Então, eles haviam perdido a percepção da importância, da centralidade do Senhor Jesus Cristo. Eles haviam assumido uma percepção absolutamente errônea da mensagem do Evangelho. Eles passavam a admirar as personalidades e não o conteúdo da mensagem. Isso é um problema que nós precisamos lutar contra nos dias de hoje. Né? A estrela é o Senhor Jesus Cristo, o grande astro, o grande merecedor de glória é o Senhor Jesus Cristo. Mas como tem pastor, pregador, os que se dizem apóstolos, etc., que são verdadeiras estrelas do show nos dias de hoje.
E acontecia ali naquela igreja. Os pseudo-apóstolos eram pessoas absolutamente eloquentes, né, com credenciais humanas impressionantes, com carisma, né, com inteligência, com palavras bonitas. E havia essa apreciação pelas personalidades em detrimento da apreciação para a mensagem do Evangelho. Nós precisamos fugir disso também. E havia, então, essa rivalidade entre eles por conta das suas preferências. E Paulo os exorta pelo nome de Jesus Cristo, né? Rogo-vos, irmãos, pelo nome de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, ou seja, eu, em nome de Cristo, eu, como representante de Cristo, pela autoridade que eu tenho, a partir do nome do Senhor Jesus Cristo, eu os exorto. Aí Paulo faz a sua exortação. Então, essa é a razão pela qual as facções deveriam ser extintas. É Cristo quem foi crucificado. No verso 13, Paulo fala: foi Paulo crucificado em favor de vocês? Vocês foram batizados em nome de Paulo? É a respeito de Cristo. Essa adoração à personalidade, ela tem que ser extirpada. Paulo não teria batizado ninguém além do Crispo, Gaio e essa família de Estéfanes, né? Então ele está afirmando com isso que, mesmo eventualmente tendo batizado alguns, não justifica o fato de ter uma panela com o título Somos os Paulo. Paulo está combatendo isso, né? Então, se Paulo tivesse batizado mais pessoas, possivelmente essa panela estaria ganhando mais força ali, né? Então Paulo agradece a Deus por isso, né? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, ou seja, eles não têm nem esse motivo para formar essa facção com o meu nome. A partir desse exemplo de Paulo, nós vemos um exemplo de Lutero na história. Lutero, quando soube que algumas pessoas já estavam se reunindo e se autodenominando luteranas, Lutero teve a seguinte reação: a primeira coisa que eu peço é que as pessoas não façam uso do meu nome. Não se autodenominem luteranas, mas cristãs. Quem é Lutero? Os ensinamentos não são meus. Nem fui crucificado por ninguém. Como eu, um insignificante saco fedorento de vermes, pude chegar a esse ponto onde alguém chama as crianças de Cristo através do meu maldito nome? Uma indignação de Lutero, possivelmente baseada e imitando esse comportamento de Paulo em Corinto, que não queria fãs de Paulo, assim como Lutero não queria os luteranos. Lutero acabou perdendo, os luteranos estão aí até hoje, né? Mas esse combate à centralidade das personalidades e dos portadores da mensagem como os grandes focos de admiração, é o que Paulo está combatendo e duramente aqui nos versos 10 até o verso 17. Irmãos, para o meu horário aqui, 7 horas, já deu. Cheguei aonde eu gostaria de chegar, até o capítulo 1, verso 17. Queria saber se alguém tem alguma dúvida ou alguma colaboração. Você pode abrir seu microfone e falar, se assim o desejar. Na sala de aula vocês interagem mais, né, gente? Vamos lá, alguma consideração específica aqui sobre o versículo 8, em que ele projeta, né, a ação do Senhor até o dia do Senhor. Esse termo é um termo que é usado em vários lugares das Escrituras, o dia do Senhor. Alguma consideração específica sobre esse momento? O dia do Senhor é o dia da volta de Cristo, onde passaremos pelo tribunal de Cristo, né? Onde cada um será julgado pelo bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo vai falar disso
na epístola. O fato é que o nosso alvo, e o alvo de Paulo para aquela igreja, é essa irrepreensibilidade nesse dia de Cristo. Que nós caminhemos em direção à maturidade para sermos encontrados por Cristo como pessoas maduras, para que não sejamos, como usando a nomenclatura, as palavras de Paulo, salvos como pelo fogo, né? A obra de cada um vai ser passada pelo fogo, e se queimar, a pessoa não perdeu a salvação, né? Entra chamuscada no reino. Então, eu penso que esse dia de Cristo deve ser, pela Igreja de Cristo, deve ser olhado como uma realidade da qual nós precisamos almejar sermos encontrados fiéis. E a volta de Cristo, ela é iminente, desconhecida. Então, nós também precisamos desenvolver esse senso de urgência de nos tornarmos irrepreensíveis. Porque o dia de Cristo pode ser amanhã. Jesus pode voltar amanhã, ou hoje. Então, a volta de Cristo, esse é o ensino do Novo Testamento, a volta de Cristo, ela é iminente. Ela é iminente. E nós precisamos encarar essa iminência da volta de Cristo, do dia de Cristo, com temor. Embora a nossa salvação seja garantida, o ser encontrado por Cristo e receber de Cristo o comentário tipo servo mau e negligente, é uma coisa pela qual ninguém deveria gostar de passar em sã consciência. Então, esse senso de urgência pela irrepreensibilidade, por conta da iminência da volta de Cristo, esse senso de urgência também eu vejo, né, uma tônica muito importante na mensagem do Novo Testamento. A gente tem que olhar para nossas vidas com temor. Se somos, o dia do Senhor virá como ladrão, né, a qualquer momento. Ninguém deveria, em sã consciência, querer ser encontrado por Cristo desqualificado ou repreensível. A gente deve almejar ouvir do Senhor, servo bom e fiel, não servo mau e negligente. Era isso que você queria ouvir, Alex? Exatamente, Flávio. Obrigado. Interessante que uma pesquisa anterior que eu fiz, parece que a primeira menção que é feita ao dia, logo após o Senhor libertar os judeus do Egito, assim que eles entram no deserto, eles entoam um canto, né? E nesse canto há a expressão o dia. Então, acho que há uma unidade, né? Em referência a esse momento, da libertação do pecado, né? Que é o que o Senhor estava apontando lá já, né? Na libertação do cativeiro. Está apontando para esse momento de libertação definitiva do pecado, que vai acontecer na volta dele, como se apontou, e no tribunal. Eu recomendo, estou lembrando aqui que deixa eu achar aqui o título certinho. Minha memória já foi melhor, né? Eu fiz um conexão fonte. Conexão fonte era aquele estudo que acontece nas terças-feiras agora, né? Eu dei um conexão fonte. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não estou achando aqui. Mas sobre o futuro, né? Sobre o sermão profético. Eu recomendo. Deixa eu ver se eu acho aqui para deixar o link para vocês. Achei aqui. Achei o link aqui. O título que eu dei é O Coronavírus
é um sinal do fim dos tempos? Aí eu faço um estudo em cima do sermão profético, né? Vou compartilhar aqui com... Vou colocar no chat aqui. Eu faço um estudo no sermão profético e nesse estudo eu abordo com mais detalhes e com mais fundamentação bíblica a necessidade desse senso de iminência pela volta de Cristo. A volta de Cristo ela é iminente, né? E a data é absolutamente desconhecida. E, bom, enfim, eu deixei o link. Quem tiver desejo de saber um pouco mais sobre o difícil sermão profético do Senhor Jesus Cristo, Mateus 24 e 25, é difícil. Escatologia é sempre difícil. Escatologia é um tema sempre desafiador, né? Mas é um tema que eu já fui frustrado com esse assunto. Muitos anos atrás, se alguém me perguntasse sobre Apocalipse, escatologia, isso é muito difícil, não vale a pena estudar, porque é muito difícil. Né? Eu não me conformei com essa minha ignorância, fui estudar o assunto, então já ministrei sobre Apocalipse na igreja 2 vezes, né? Estudei bastante o sermão profético, um assunto que eu resolvi tirar da minha ignorância. Mas é um assunto complexo, um assunto sobre o qual há muitas pessoas igualmente estudiosas e maduras que defendem opiniões mutuamente excludentes. É difícil, né? Mas a gente tem que, ao estudar esse assunto, ficar atentos às verdades que não são passíveis de disputa ou de discussão. O Senhor Jesus vai voltar. Se vai ter um reino milenar na Terra, se não vai, isso é questionável. Mas ele vai voltar. E haverá um tribunal para crentes. E este tribunal, não se sabe exatamente o que alguém vai ganhar ou perder nele, mas nós deveríamos temer sermos encontrados pelo Senhor, que pode voltar como um ladrão a qualquer momento, sermos encontrados desqualificados por Deus. Mas veja lá o vídeo do Conexão Fonte, eu acho que é interessante aprofundar um pouquinho melhor no sermão profético e verificar se o coronavírus é ou não um sinal do fim dos tempos. Veja lá. Mais alguma consideração, gente? Alguma contribuição, alguma dúvida? Alex, por gentileza, ora para a gente terminar. Desligou o microfone. Deu algum problema. Agora ligou. Agora ligou. Abriu? Abriu. Estou com alguma dificuldade aqui. Vamos orar. Pai, meu querido, obrigado porque é o Senhor que nos mantém firmes, Pai. Obrigado porque a Tua graça que foi derramada sobre as nossas vidas no momento em que enxergamos o estado dos nossos corações, enxergamos o nosso pecado e nos levou, Senhor, a clamar pelo Teu perdão, também nos mantém firmes a cada nova manhã, Pai. Obrigado, porque eu sei que essa é uma realidade na minha vida. Que o Senhor não me mantivesse firme, crendo em Ti a cada novo dia, Pai. Eu me distanciaria dos Teus caminhos. Que essa percepção nos leve, Senhor, enquanto igreja, a Te louvar, a reconhecer a Tua bondade, o Teu amor, e que isso nos alimente com o desejo de vivermos de forma digna do Teu chamado, Pai. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito através da Tua igreja, Senhor, e clamo pela semana dos meus irmãos, Pai, para que nos diversas atividades
desafios, Pai, situações difíceis e motivos de gratidão, nós possamos olhar para Ti em todos os momentos, Pai. Nos guarda, nos protege, nos estimula, nos encoraja a viver de maneira agradável a Ti, Pai. Que, de fato, não olhemos para líderes ou personalidades, mas que Cristo e o Cristo morto e ressurreto seja a nossa única referência, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Bom estar com vocês. Amém. Obrigado, Vlá. Bom resto de domingo aí. O Flávio, bom domingo a todos.